Fu, Bu e Chu saíram da China e imigraram para os Estados Unidos. Para se adaptarem melhor ao novo país, resolveram americanizar seus nomes chineses. Bu passou a se chamar Buck. Chu passou a se chamar Chuck. E Fu teve que voltar para a China. Uma menininha pergunta para sua mãe: Mamãe, foi Deus que nos dá o pão de cada dia? É sim, minha filhinha. É o Papai Noel que nos dá o presente no Natal? Claro, filhinha. Foi a cegonha que me trouxe? Foi sim, filhinha. Então para que serve o papai? Um mendigo morrendo de fome vê a fila da hóstia numa igreja e, pensando que é para ganhar comida, entra nela. O padre, vendo o mendigo, pensa: vou sacanear esse mendigo. Ele, então, ao invés da hóstia, coloca um pedaço de bombril na boca do mendigo. Ele estranha o paladar e pergunta para uma freira: Irmã, o que temos na boca? É o corpo de Cristo, irmão. O mendigo fica puto da vida e diz: Merda, pra mim só sobrou os pentelhos. Vocês sabem quais são os 3 super-heróis americanos? Superman, que voa entre os prédios. Spider-Man, que escala os prédios. E o Muscle Man, que derruba os prédios. Uma gordinha se olhava no espelho em uma festa quando chega uma loira linda, se olha e diz: Obrigado, Diet Shake, por este corpinho perfeito. Logo depois, chega uma morena mais bonita ainda, se olha e diz: Obrigado, Coca Light, por esta bundinha perfeita. Então aparece uma ruiva super gata, se olha e diz: Obrigado, academia, por este corpinho em forma. A gordinha se olha no espelho e diz: Ai, McDonald's. Numa cidadezinha do interior, estava acontecendo um campeonato de karatê. E num determinado momento do campeonato, uma repórter pergunta ao prefeito da cidade: Prefeito, o que o senhor acha do karatê? O prefeito, que era meio tonto, respondeu: Minha filha, é melhor o karatê do que não ter. Vocês sabem o que o tomate foi fazer no banco? Tiraram o extrato. Um sujeito estava todo folgado fumando no avião, quando a aeromoça percebe e vai até ele dizendo: Meu senhor, o senhor não pode fumar aqui dentro. O sujeito, com muita ignorância, fala: Então abre a porta que eu vou fumar lá fora. Onde Jesus nasceu? Vários presidentes se encontraram e todos diziam que Jesus tinha nascido no seu país. O presidente de Israel disse: Vou mostrar a vocês 3 provas de que Jesus era judeu. Assumiu os negócios do pai dele, viveu na casa dos pais até os 33 anos e tinha certeza de que a mãe era virgem. O presidente da Irlanda então fala: Que nada! Vou eu apresentar 3 provas de que Jesus era irlandês? Ele nunca foi casado? Ele nunca teve emprego fixo? E o último pedido dele foi algo para beber. O presidente de Porto Rico então fala: Vocês estão por fora. Aqui estão as 3 provas de que Jesus era porto-riquenho. O primeiro nome dele era Jesus. Sempre teve problemas com a lei. A mãe dele não sabia quem era o pai dele. O presidente da Itália se levanta e diz: Não, senhores, Jesus era italiano pelo seguinte: falava com as manos, ele tomava vinho e todas as refeições e trabalhava no comércio. O presidente dos Estados Unidos fica em pé e fala: Gente, ele nasceu na Califórnia e aqui estão os fatos. Ele nunca cortou o cabelo, andava descalço e ele criou uma nova religião. O presidente da França
ouve tudo quieto e depois do americano falar, ele diz: Senhores, ele era francês. Olha as provas. Ele nunca trocava de roupa, não lavava os pés e não falava inglês. O presidente brasileiro, ouvindo tudo aquilo, se levanta e fala: Pessoal, ele era brasileiro. Vou lhes contar por quê. Ele nunca tinha dinheiro, ele vivia fazendo milagres e ele se ferrou no mão do governo. Para dizer a verdade, a gente não sabe qual a verdadeira nacionalidade de Jesus, mas que Judas era argentino era. Quando Deus criou o mundo, ele chamou Adão e disse: Adão, sobe a colina. Adão então pergunta para Deus: Senhor, o que é a colina? Deus explicou para o Adão e depois disse: Sobe a colina e atravessa toda a floresta. Adão então pergunta: Senhor, o que é uma floresta? Deus explica para o Adão e diz: Sobe a colina, atravessa a floresta, cruza o riacho e entra na caverna, que lá dentro vai encontrar uma mulher para que possa procriar. Adão pergunta de novo: Senhor, o que é uma caverna? Deus explica para o Adão e depois de um tempinho, Adão volta triste. E Deus pergunta para ele: Adão, o que houve? Adão pensa e pergunta: Senhor, o que é dor de cabeça? Ei, você? Se você ainda tá rindo da última piada, pare! Eu preciso da sua atenção por 4 segundos. Aqui no Piadas de Bolso, a gente te dá humor rápido e você nos dá o engajamento rápido. É justo, né? Deixe seu like, pense no gostei como a gorjeta do nosso garçom digital. Clica aí. Se não der like, o YouTube acha que você virou sério e vai te mandar um vídeo de palestra motivacional chata. Ninguém quer isso. Inscreva-se em nosso canal. Clica no inscrever-se e ativa o sininho. É grátis, é a sua garantia de que você vai receber a próxima piada antes do seu tio no grupo da família. Agora, o mais importante, comente. Para onde o nosso humor está viajando? Comenta aqui embaixo a sua cidade. Quero saber se a piada quebrou o gelo em Gramado ou se está fazendo calor em Cuiabá. Seja legal, tá? Deixa o like, inscreva-se e comenta a sua cidade. Se você fizer isso, eu prometo que a próxima piada será ligeiramente menos ruim. Valeu, pessoal! E agora, volta a rir! O mesmo sujeito chega no destino e vai numa médica e logo pergunta: Então, doutora, sabe o que pode ser essa dor nos meus pés? A médica responde: O senhor tem olho de peixe, meu senhor. Ele, mais uma vez, com sua ignorância peculiar, responde: E a senhora tem cara de quenga, tá bom? Deus vai até o povo grego e pergunta: Vocês querem um mandamento? E qual seria o mandamento? Seria: Não matarás. Eita, não queremos não, muito obrigado. Isso vai atrapalhar nossas conquistas de terras. Deus então vai até o povo egípcio e pergunta: Vocês querem um mandamento? Qual seria o mandamento, Deus? Seria: Não cometerás adultério. Não queremos não. Isso vai prejudicar nossos finais de semana. Ele vai até o povo sírio e pergunta: Vocês querem um mandamento? Qual seria o mandamento, meu senhor? Seria: Não roubarás. Nossa, isso arruinaria a nossa economia. Melhor não, né? Deus então pergunta a todos os povos, até chegar nos judeus: Vocês querem um mandamento? Quanto custaria? É de graça. Então manda 10. Pedro sofre um acidente e seu bilau teve que ser cortado. O médico então pergunta se ele quer fazer uma cirurgia para colocar uma prótese de bilau e ele pergunta qual é o valor. O médico então responde: Olha, temos esse modelo aqui de $10.000. O tamanho é bom. Temos esse outro aqui de $20.000, tamanho é médio e é muito confortável. E temos também este modelo aqui de $30.000, tamanho grande e super moderno.
O paciente fica feliz, mas resolve consultar sua esposa antes. Ele liga para a mulher e diz: Benzinho, eu tô aqui no médico e ele tem 3 modelos de Bilaus para implantar. Tem um que é um espetáculo, mas custa $30.000. O que é que você acha? Ok, então tá bom. Ele então desliga o telefone e o médico pergunta: E aí, meu senhor, o que ela resolveu? Ela me disse que prefere reformar nossa cozinha. Um motociclista estava em alta velocidade na estrada, passando por uma floresta. Um passarinho então passa na sua frente e ele não conseguiu frear a moto batendo no pássaro. Ele encosta a moto e viu o passarinho todo esborrachado no chão. Pega o bichinho e leva para casa para cuidar, comprando uma gaiola e pão. Ele então chega na casa dele e coloca o passarinho na gaiola, com um pouco de água e o pão. No outro dia, o passarinho se recupera, acorda e vê que estava dentro de uma gaiola com água e pão. Ele fica assustado e pensa: Vixe, será que matei o motociclista e fui preso? Uma freira estava aguardando o ônibus no ponto quando um padre da sua igreja passa de carro e dá uma carona para ela. Ela entra no carro e se senta no banco da frente e deixa um pedaço do joelho para fora. O padre olha e disfarça, mas no meio do caminho ele não aguenta e coloca a mão na perna dela. Ela olha para ele e fala: Padre, lembre-se do Salmo 129 da Bíblia Sagrada. Ele fica vermelho, tira a mão e continua dirigindo o carro. Depois de um tempo, ele coloca novamente a mão na perna da freira que diz: Padre, lembre-se do Salmo 129. O padre então responde: Me desculpe, irmã, é que a carne é fraca. Então ele chega, deixa a freira no convento e corre para a igreja para ler na Bíblia o que o Salmo 129 dizia. Ele lê: Siga buscando, que logo acima encontrarás a glória. 2 bêbados estavam descansando sentados no chão, quando um deles olha para uma torre bem alta e diz: Nossa, você está vendo aquele mosquito em cima da torre? O outro bêbado olha, esfrega os olhos e diz: Qual? O que está sentado ou o que está em pé? Havia um concurso do sujeito mais mentiroso do mundo, e ficaram 3 finalistas para contarem a maior mentira da paróquia. O primeiro finalista sobe no palco e então diz: Olha, eu estava no topo de um prédio com 16 andares. Caguei lá de cima e desci correndo. Quando eu cheguei lá embaixo, eu vi minha bosta toda no chão. Ninguém achou aquilo anormal, e o segundo finalista subiu no palco e disse: Pois eu fiz melhor. Eu caguei em um prédio de 30 andares. Desci correndo e quando cheguei lá embaixo, eu vi minha bosta caindo. Todos aplaudem a mentira dele, mas o terceiro colocado sobe no palco e começa a falar: O meu caso foi muito melhor. Eu estava num prédio com 70 andares. Caguei lá de cima, desci correndo pelas escadas e quando cheguei lá embaixo... Todos ficam curiosos e ele complementa: Eu olhei para cima e eu vi minha bunda ainda cagando. Quando Deus criou o corpo humano, os órgãos começaram a discutir sobre quem seria o chefe. O cérebro então fala: Eu devo ser o chefe, pois ordeno o funcionamento de todos aqui. Os olhos não concordam e falam: Nós é que deveríamos ser o chefe, pois guiamos o corpo para todo canto. O coração então fala: Eu que deveria ser o chefe, pois levo o sangue para que todos aqui funcionem. O estômago disse: Eu que deveria ser, pois eu recebo todos os alimentos. As pernas falam que deveriam ser o chefe, pois, segundo elas, levam o corpo para todos os lugares. Foi então que a bosta disse que ela seria a chefe. Todos os outros riram dela, que fala em seguida: Eu vou ser a chefe, querem ver? Ela então se nega a sair durante 5 dias.
O corpo ficou mal, o estômago ficou cheio e doendo muito. Os olhos ficaram embaçados, o coração ameaçou até parar de funcionar. As pernas tremiam mais que vara verde. E desde então, a merda é a chefe. O menino feio de dar dó chega para o seu pai e pergunta: Papai, posso ir ao zoológico com meus amigos? O pai então respondeu: Não pode não. Se alguém quiser te visitar, que venha aqui em casa.